A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não pode ser a comissão que convoque todos, que repudie todos. Se coloca, felizmente se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores, que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui o deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava dava R$120 o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7. Coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional. Poderíamos continuar falando. Recriar o programa de aquisição de alimentos. Garantir recursos recordes para a cultura. Recriação do Bolsa Família. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Então, eu vou passar a palavra ao deputado Nicolas, pelo bem do diálogo aqui na comissão. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. Respondendo aqui o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de R$18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... Calma, escuta. Vamos manter a prática. É joia e é tudo legal. É joia e é tudo legal. E daí ele vem me falar a respeito das viagens, deputado. Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado porque estava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário. A gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin, quanto também com Zelensky, de um presidente que só te falar o nome, vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? Só vai rir. Então, assim, é impressionante realmente, é uma pessoa que parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí, fico feliz que você, pela primeira vez, está trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês, de fato, conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre Mais Médicos, sobre Minha Casa Minha Vida. É alguém que não tem qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante. Olha, eu vou pedir a Vossa Excelência que não cite o nome de nenhum deputado, para que a gente possa encerrar
esse diálogo que está, de alguma forma, contribuindo para o bom humor da comissão. Deputada Bia, presidente, é requerimento para participar do ringue. Deputada Bia, é engraçado que o deputado aqui, não vou dizer o nome, disse a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro, mas na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros 5 meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por... É o que o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que tá falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro, né? Realmente, fake news não tem limite, absurda. bicho. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. O cara faz fake é só news ser coerente. na cara de É pau, só ser bicho. coerente. Brigadão aí. E no mais, na próxima tenta me vencer nos votos aí. É impressionante a cara de pau. Vou passar a palavra ao deputado Tá Kim fake Kataguiri news desse jeito, Nicolas, para toma que vergonha possa na cara, contribuir bicho. aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. Deputado, por Você vai gentileza, deputados. Prova agora. Deputados, por Você renuncia ao seu gentileza. mandato, se eu não tiver jatinho? Deputados, por gentileza. Vamos, deputados, por gentileza. Por gentileza. Você pega jatinho, Boulos? Você pega jatinho, Deputado, Boulos? por Calma, favor. você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Só porque você pega jatinho pra Deputados, defender por pessoal sem terra? gentileza, a palavra Você está tá sendo com o deselegante deputado aqui, ó, a Kim comissão tá Kataguiri. querendo andar. Eu Você tá peço, por perdendo a calma gentileza, aí, deputado. Nicolas, Calma, por calma. gentileza, vamos manter aqui Fica a tranquilidade. tranquilo, Boulos. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. Senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito tentado a torcer pela briga. Um deputado que me antecedeu comparou o Lula ao Papa, né? Assim, o negócio assim, é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois disputar uma prefeitura, né? E teve um debate aqui, eu pessoalmente eu acho inócuo uma moção de repúdio contra o presidente, mas o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros à época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula, né? E mais do que isso, se esta comissão ela pode pedir documento sigiloso, pode devassar gasto público, como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio? Quem pode mais, pode menos. É raciocínio jurídico básico, elementar, né? Para além disso, em relação, antes de eu entrar nos meus requerimentos, né? Em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo, ambos gastaram muito com cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2, aliás, ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, né, mostrando que de fato é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o sujeito senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos, porque o presidente Lula desde muito tempo já
vendia os seus aliados. Ele, inclusive, já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu estou falando eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca falo nada sem fundamento. Quando eu não tenho fundamento, eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei. Primeiro, em relação ao ministro de Minas e Energia, né? Essa redução artificial, primeiro que a Petrobras já não anunciou qual que vai ser a nova política de preços. Só disse o seguinte, ó, vai diminuir o preço. Mas e aí, qual que é a política? Que a gente precisa ter estabilidade. E o segundo ponto é o seguinte, quem é que vai pagar? Nós só somos responsáveis por 70% do refino, dos derivados de petróleo, da produção de derivados de petróleo. A gente importa 30% em dólar, em valor de mercado. Quem vai pagar esses 30%? A Dilma fez a mesma coisa e quebrou a Petrobras e deixou o maior rombo de uma empresa de economia mista no mundo inteiro. Foi deixado pelo governo Dilma nessa política populista de baixar preço artificialmente. E a conta veio depois. A pior crise da história do país foi durante o governo Dilma. Ela teve a capacidade de criar uma crise pior do que a crise que nós tivemos durante a pandemia. São os dados concretos que nós temos de inflação, de juros, de desemprego, de miséria. Aumentou a miséria durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou a desigualdade social durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou o desemprego, aumentou a inflação, aumentou a taxa de juros. Aliás, estava maior a taxa de juros no segundo mandato do governo Dilma do que agora. E os petistas batendo no Banco Central como se fosse o banqueiro central, né, os juros fosse fruto da vontade dele. Então, tem um requerimento de convocação para que o ministro de Minas e Energia venha aqui esclarecer, né, quem é que vai pagar essa conta dos 30% que nós importamos. Né, para onde quem é que vai pagar? Se vai ser o pagador de imposto, o mais pobre, que mais uma vez vai ser penalizado por uma política pública populista do governo. Outro requerimento de convocação que eu apresentei é em relação ao ministro da Defesa. Porque o ministro da Defesa foi absolutamente conivente em relação a pedidos golpistas em frente a quartéis. Inclusive, ele afirmou que não desmobilizou esses acampamentos em frente aos quartéis, porque era uma manifestação legítima e democrática, palavras do ministro da Defesa, porque tinha parente dele nesses acampamentos, ou seja, é um sujeito que está falando, olha, eu sou ministro, mas eu não vou cumprir meu dever da lei, eu não vou aplicar a lei porque tem parente meu no acampamento, porque é uma manifestação democrática legítima. Ora, se por omissão foi afastado do cargo o governador do Distrito Federal, há aqui uma omissão declarada e ainda dizendo que pedido de intervenção militar é manifestação legítima e democrática. A mesma régua que o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes aplicou com o governador Ibanez, ou mesmo com o ministro Anderson Torres, tem de ser aplicada também, né, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os precedentes do ministro Alexandre de Moraes, que são muito questionáveis, mas são precedentes, contra o ministro da Defesa. O ministro da Defesa ou precisa ser afastado ou precisa ser preso, porque ele está dizendo que as manifestações foram legítimas e democráticas e que ele não desmobilizou porque tinha parente dele lá. E mais, o ministro Flávio Dino ainda disse que os acampamentos não foram desmobilizados porque uma minoria de militares escolheu ouvir vozes satânicas e defender a ilegalidade. Então quer dizer que 2 ministros do governo se submeteram a uma minoria que defendia a ilegalidade? Isso é ilegal. Isso é crime comum, não é nem de responsabilidade, por parte dos 2 ministros. E com o próprio ministro assumindo aqui para mim, na comissão, dizendo que não desmobilizou os acampamentos porque uma minoria defendia a ilegalidade dentro das Forças Armadas. Outro requerimento que eu apresentei também, senhora presidente, é em relação ao cartão corporativo do presidente da República, aos gastos que foram feitos, para que a gente possa devassar, para que a gente possa fazer um escrutínio do que foi gasto, né, todo esse dinheiro no cartão do presidente da República, que tem gastado muito em viagens, né, tá no mundo inteiro. Eu já perdi a conta de quantos países ele já visitou sem trazer acordos concretos e benéficos para a economia, para a diplomacia brasileira. Reza a lenda aí até que talvez ele tenha uma viagem confirmada ao Brasil. Aí recentemente estão falando por aí que talvez ele venha visitar o país para tentar negociar algum acordo, porque ele não para aqui. E para além disso, né,
um requerimento para que venha o ministro da Casa Civil explicar esses gastos. Onde foi gasto, como foi gasto, com exceção, claro, das despesas que dizem respeito à segurança nacional, mas a maior parte das despesas não dizem respeito à segurança nacional, e eu tenho experiência nisso porque eu fui o relator da devassa no cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. E eu sei que a maior parte das despesas que são decretadas sigilosas não dizem respeito à defesa da soberania ou da segurança nacional. E para finalizar, senhora presidente, apresentei um requerimento para que a gente discuta a cassação de registro absolutamente ilegal do deputado Deltan Dallagnol, né? O próprio representante do parquê do Ministério Público se manifestou contra a cassação do registro do deputado Deltan Dallagnol, né? O TRF também no mesmo sentido, a primeira instância no mesmo sentido, e todos os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal são de que você não pode cassar um sujeito com base na lei da ficha limpa, com base em procedimento preliminar, porque a interpretação da lei da ficha limpa por restringir direito fundamental e a interpretação do direito administrativo sancionador, que inclui o processo administrativo disciplinar, tem de ser restritivo porque ambos têm natureza penal. E no direito penal nós seguimos o princípio da legalidade estrita. Se não está escrito na lei, não pode haver interpretação extensiva. E foi isso que o TSE fez pela primeira vez, para mim, caracterizando claramente uma perseguição política contra um parlamentar, e não interessa se é o Deltan ou se não é o Deltan. Isso é um atentado contra a soberania popular, isso é um atentado contra a democracia e contra todos nós parlamentares, porque se o TSE toma uma medida ilegal contra o parlamentar, hoje é o Deltan Dallagnol, amanhã pode ser qualquer um de nós, mesmo que a gente não tenha cometido nenhuma irregularidade. Obrigado, presidente. Deputado Kim, o senhor é uma pessoa que eu acredito que tem bastante conhecimento. E a afirmação que o senhor faz que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando presidente dos sindicatos metalúrgicos, vendia ou negociava os seus aliados com a ditadura militar é extremamente grave. Certamente o senhor deve ter como comprovar isso, porque eu acredito que a imunidade parlamentar tem limites. Quando se afirma determinadas coisas, é preciso que se tenha materialidade nessas afirmações. Eu venho do movimento sindical. Diferente do deputado Kim, eu vivi a ditadura militar. Eu sei o que é fazer oposição com o DOPS, com o DOI-CODE, com os militares atrás de você. Diferente do deputado Kim, que é uma pessoa muito jovem, eu sei o que é viver o terror da ditadura militar. E fazer afirmações que pessoas que lutavam naquele momento contra a ditadura negociavam seus companheiros é algo abjeto. E se estende de uma forma muito ampla quando diz que o ex-sindicalista Lula fumava cigarro com Romeu Tuma. Em que condições, em que momento, onde está isso? Está na afirmação de um livro? Qual livro? E essa afirmação foi feita em qual momento e em qual contingência? Então, deputado Kim, eu acho que pelo respeito que eu tenho a todos os deputados, e procuro ter sempre todos os deputados pelos seus mandatos e porque foram eleitos para estarem aqui representando a população brasileira, eu acredito que há limites nas nossas afirmações. E dizer que entregavam ou que entregavam os companheiros algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar. Primeiro, dizer que isso é algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar, primeiro, isso eu repudio e não aceito de maneira nenhuma, né? Me imputar apoio a qualquer tipo de golpe militar ou a qualquer tipo de regime autoritário. E segundo, não é afirmação de livro, é foto. Nós temos foto, de fato, do ex-presidente Lula sendo bem tratado e fumando dentro não com Romeu Tuma, mas dentro de uma viatura do DOPS, né? Então, nós temos depoimentos, inclusive de colegas, ex-colegas de sindicato do presidente Lula. Posso comprovar absolutamente tudo que afirmei, como fiz no governo passado. No governo passado eu fui processado. Fui processado na primeira, na segunda instância, no Supremo Tribunal Federal e ganhei em todas elas porque provei. Então, se o ministro da Justiça considerar que eu cometi crime contra a honra do presidente da República, é competência dele, ministro da Justiça, defender a honra do presidente da República, me representar criminalmente, e eu provo na justiça sem problema nenhum. Meus advogados agradecem os honorários de sucumbência. Porque é um discurso demagógico muito fácil chegar e dizer: corta todos os impostos, vamos acabar com os impostos no Brasil. Eu quero ver quem diz isso e explicar pro trabalhador brasileiro que depende do SUS. Como é que o SUS vai ser financiado se cortar todos os impostos? Eu quero ver quem diz isso e explicar para os pais e mães que dependem de escola pública e creche pública. Porque o discurso anti-imposto, ele é demagógico, ele é fácil, ele soa bem, bonito, mas não para em pé até a terceira linha. O que eu vejo
chega a ser assustador que um deputado falar que essa situação prejudica os trabalhadores do Brasil. Ele deve estar falando de outro país. É o que mais afeta os nossos trabalhadores, essa concorrência desleal, concorrência que, me desculpe, que câmbio é que você está falando mesmo? Você está falando que é pra gente arrumar a casa e depois esperar para disputar e deixar solto? Você está falando que é para destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo, destruir as sacoleiras. Tá acabando com a indústria do Brasil, tá acabando com o comércio, tá acabando com as sacoleiras. Eu cheguei numa feira livre do interior, no meu estado, que é Bahia, Feira de Santana, e lá o pessoal reclamando, sabe de quê? Essa confusão aí com a Shopee e com a outra da China vai acabar com a gente. Ninguém aqui é contra o e-commerce, não teve nenhum deputado aqui dizendo que é contra o e-commerce. Ninguém é contra o e-commerce. O que nós somos contra é a deslealdade, que tá acabando com o nosso varejo, que tá acabando com o nosso emprego, que tá acabando com a nossa indústria. Senhor presidente, deputado Paulo Guedes, vai agregar o tempo de inscritos também? Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o doutor Rodrigo Saravia Marinho, cumprimentar o professor Barreirinhas, cumprimentar todos os membros da mesa, os amigos aqui também, deputado Zé, o professor Mauro Benevides, Reinhold Stefanes Júnior, também o deputado Júlio Lopes e o amigo Flávio Rocha, né, de quem... tenho simpatia e já fiz até campanha para a presidência da República, para nosso querido Flávio Rocha. Hoje nós estamos em lados distintos do embate ideológico, senador Cássio. Hoje estamos em lados distintos do debate. A única reclamação que eu teria a fazer ao Flávio Rocha é para ele pedir para o pessoal dele insistir um pouquinho menos para ter o cartão Riachuelo, porque o pessoal é muito ostensivo. Mas entrando aqui no debate do mérito, presidente, primeiro, eu não acredito que seja com tributação, e agora falando do que faz o Ministério da Fazenda, não do projeto do deputado especificamente. Não é com tributação ilegal que a gente vai desenvolver a indústria nacional. E é isso que acontece hoje. É um decreto que atropela o que determina a legislação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu defendo a indústria nacional, eu defendo o comércio nacional, mas eu não defendo o protecionismo. Eu acredito que o protecionismo, como... dizia Roberto Campos, é como se você mantivesse, né, pais que protegem uma criança, né, até os 60 anos de idade. Aí, aquela criança com 60 anos, depois idoso já com 60 anos de idade, os pais morrem e ela não sabe sair de casa, pegar um ônibus, não sabe pagar uma conta, não sabe fazer absolutamente nada. É isso que acontece com a indústria nacional. Nós protegemos durante todo esse período, sem fazer a lição de casa. E eu voltei agora de uma conferência dos países do Sudeste Asiático e todos os países do Sudeste Asiático fizeram ação de casa. Reforma tributária, por que não teve um empenho tão grande da indústria? Por que não teve um empenho tão grande, né, do comércio nacional para que a gente tivesse uma reforma tributária nos últimos 40 anos, como teve no Sudeste Asiático? Eu lembro de conversar com diversos empresários e eles sempre diziam, não, eu sou liberal, defendo a simplificação, defendo a reforma, mas no meu benefício não. No meu benefício não vamos mexer. E foi isso que embarreirou a reforma tributária durante tanto tempo e a gente está 40 anos estagnado. Depois, reforma administrativa, que permitiria a gente cortar gasto obrigatório, que é coisa que os países do Sudeste Asiático fizeram também. Aqui não, a maior parte, 95% dos gastos são obrigatórios. Nem se o presidente da República quiser, ele consegue cortar. E em 40 anos a gente não fez nada. E em 40 anos a gente não permitiu com que a gente cortasse esses gastos e voltasse para coisas essenciais, como qualificar a mão de obra. E isso, Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura, todos esses países que eram mais pobres, menos qualificados, com menos educação do que o Brasil, superaram e hoje estão exportando manufaturados para a China e para os Estados Unidos, porque a China e os Estados Unidos estão diminuindo o comércio entre si. E a gente ficou para trás. E vai continuar ficando para trás se a discussão for essa, for de protecionismo. For de, não, vamos manter a tributação sobre o mais pobre, e muitas vezes a Receita age para até além da tributação, que já é ilegal determinada por decreto, age para além da tributação do remessa conforme. Eu sou testemunha viva disso. Eu comprei lá, não sei quantos daqui vão conhecer, mas eu comprei 2 bonequinhos de desenho japonês. Um Goku e um Piccolo, numa dessas compras online aí. Deu R$113. Eu recebi uma cartinha da Receita dizendo que eu teria de pagar R$180 de imposto para poder pegar a mercadoria de R$113. Você comprou da onde? Isso aí é absolutamente ilegal.
Eu não me lembro qual plataforma agora. Quem me enviou o pacote? Eu não sei quem me enviou, mas eu sei que a tributação é ilegal. Quem enviou, qual empresa que foi, não, pelo amor de Deus, mas que fraude. Primeiro que, assim, se eu importasse de qualquer, mesmo se eu importasse de pessoa jurídica, a tributação é ilegal. Isso aí não é 60%. R$180 é 60% de 113, deputado. Me perdoe. Isso aí é ilegal. Isso é um abuso que está acontecendo. E é o trabalhador mais pobre que está sendo prejudicado. Em vez da gente fazer a lição de casa, diminuir burocracia, rever lei trabalhista hoje, que vai lá, todos os países do Sudeste Asiático também não tem esse problema da oneração trabalhista que a gente tem aqui no Brasil, que o empresário paga muito e o empregado paga pouco, dá pouca flexibilidade para contratar e para demitir, dá tributação complexa, do excesso de tributação. Eu peço só um minutinho, presidente, para terminar. Do excesso de tributação, da burocracia, infraestrutura, gente. O que a gente fez nos últimos 40 anos em termos de infraestrutura para escoar a nossa produção, para a indústria nacional ser competitiva? Então, em vez da gente melhorar a indústria nacional, em vez da gente melhorar o ambiente de negócios, em vez da gente tornar o nosso ambiente mais competitivo para abrir para fora e lá fora a gente conseguir competir, o que a gente faz? Fecha. Mas fecha, muitas vezes, só para o consumidor pessoa física. Porque o que eu vejo, com todo respeito, muitas vezes a defesa é de que o comprador de pessoa física seja sobretaxado, mas que as empresas que não produzem aqui, mas que vendem aqui, possam ser uma espécie de atravessador, possam comprar o produto de fora mais barato e revender no mercado nacional, sem ter nenhuma produção nacional. O que eu quero dizer? Quando o cidadão comum vai lá e quer fazer sua compra como pessoa física num site online, né? Aí você tem a tributação e a defesa da sobretaxa e etc. Que, aliás, é bom a gente colocar aqui até, né, dos países que possuem essa política de isenção, de que a gente chama de de minimis, né? Os Estados Unidos possuem, o México possui, a Colômbia possui, todos os países do Sudeste Asiático possuem, a maior parte dos países da Europa possuem. Nós, se acabarmos com a isenção de um mínimo de importação, né, para o Brasil, estaremos entrando para um rol de países que não tem grandes empresas, que não tem grandes indústrias, que não tem grande desenvolvimento social. A gente vai estar ao lado do Afeganistão, a gente vai estar ao lado da Argentina, a gente vai estar ao lado de Bangladesh, a gente vai estar ao lado do Egito, do Quênia, do Nepal, da Nigéria, de Uganda, do Sudão. Então, é isso, presidente. Nós temos que defender a indústria nacional, melhorando a competitividade da indústria nacional e não taxando compra de pobre. Obrigado, presidente. Vamos tratar deste assunto hoje no CNN Dois Lados com os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, e Kim Kataguiri, do União Brasil. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Bom dia, Basília. Vai ter votação do PL das fake news hoje? Kim Kataguiri, sim ou não? Vou só começar com essa passada rápida de informação. Kim, vai ter votação hoje do PL das fake news? Eu acredito que não, porque primeiro que o texto sofreu muitas alterações, né? Existe essa grande crítica em relação ao procedimento que não foi transparente, né? O texto não passou por uma comissão especial, como determina o regimento interno da Câmara dos Deputados. 60% dos artigos, para você ter uma noção, Basília, são novos, nunca foram debatidos, né? Ou seja, 60% do texto ainda não foi alvo de debate. Eu não estou aqui nem entrando no mérito ainda, eu estou entrando na forma. Como é que a gente vota um texto que não foi debatido? Eu estou falando de mais da metade dos artigos do texto. Para além disso, como é que a gente vota um texto se a proporcionalidade dos partidos não foi respeitada no debate em comissão especial? Para além disso... Vou passar, então, essa pergunta e resposta rápida também, só para a gente abrir os trabalhos aqui. Deputado Guilherme Boulos, o texto vai ser votado hoje? Basília, nós vamos trabalhar para que seja, né? Tem uma urgência para que a gente vote e aprove o PL da fake news. De fato, ele divide aqui a casa, mas eu acredito que sim, existem os votos. Semana passada se votou a urgência, numa margem de 40 votos se aprovou a urgência. Então, eu acredito que tem todas as condições para que a gente vote ele hoje, no máximo amanhã, para aprovar o projeto, que foi amplamente discutido. O relator Orlando foi para todas as bancadas, apresentou, colheu sugestões. O projeto foi modificado justamente por isso, porque incorporou as sugestões ao longo do debate com várias bancadas.
Digamos assim, se o dever de casa foi feito, o relator passou por diversas bancadas, os partidos apoiaram a aprovação da urgência para que esse texto seja votado em plenário, por que hoje é motivo de dúvida a votação ou não? O senhor vem como uma pressão legítima ou indevida, esta que está vindo das redes sociais, tendo como um caso, né, o que mais ilustra essa situação, a manifestação ontem do Google, colocando na sua página principal um link de fácil acesso sobre os efeitos danosos eventualmente, se esse projeto for aprovado. O que o senhor acha, deputado Kim Kataguiri? As redes estão certas ou estão erradas, utilizando essas bases de dados? O próprio apelo popular, né, por serem muito buscadas pela população, para mostrar esse lado negativo da proposta. As redes sociais, né, são o principal alvo desse projeto de lei. Se você, que é o alvo de um projeto de lei, não pode se manifestar, não pode manifestar sua opinião em relação a isso, inclusive fazendo sugestões ao texto do projeto, a gente não vive numa democracia. Todos os veículos de imprensa que eu conheço se manifestaram e colocaram em horário nobre posicionamentos, seja editoriais, seja reportagens enviesadas, a favor da aprovação do texto do deputado Orlando Silva. Por que as redes sociais, que são o objeto da regulamentação, não poderiam se manifestar? E segundo, já houve a comprovação de que não teve a utilização do algoritmo de nenhum indexador, de nenhum buscador e nem de nenhuma rede social para privilegiar, né, as buscas em relação a textos contrários ao projeto de lei. O que houve é a divulgação de um link na página do Google com seu posicionamento institucional. Coisa que absolutamente todos os veículos de imprensa têm feito ostensivamente há mais de um ano. Eu acompanho a discussão dessa matéria desde que a gente derrotou essa urgência na legislatura passada. Então, o que você tem hoje é um abuso de autoridade, eventualmente até criminoso, por parte de autoridades públicas como o ministro Flávio Dino, de querer utilizar, por exemplo, a Secretaria do Consumidor para perseguir empresas que estão simplesmente colocando seu posicionamento. O que há de errado de um setor que está sendo diretamente afetado por uma legislação, opinar sobre essa legislação? Isso é querer calar aqueles que são o objeto da legislação, né? Isso é absolutamente inaceitável. Deputado Boulos, certas ou erradas, as redes sociais estão agindo de maneira legítima ou indevida nessa pressão, nessa divulgação de informações contra a aprovação do PL das fake news? Porque a gente vê que nas últimas semanas houve muita movimentação ali na política dentro do Congresso Nacional. Então, teve a aprovação da urgência do texto, teve discussão com as bases, os grupos políticos, várias alterações no texto foram feitas, mas hoje, terça-feira, dia da votação, é dúvida. Olha, Basília, eu acho muito difícil que alguém consiga defender como legítimo uma tentativa de publicação no Twitter que não foi concluída porque criticava a posição das big techs, das corporações em relação a projetos. Foi feito ao vivo aqui na CNN pela sua colega Daniela Lima. Uma coisa é pressão social, todos têm o direito de fazer pressão social. Aliás, a Meta veio aqui, o Google veio aqui, o TikTok veio aqui. No meu gabinete, onde eu estou gravando essa entrevista, conversar comigo, como devem ter conversado com o deputado Kim Kataguiri, como devem ter conversado com os outros 500 e tantos deputados aqui da casa. Isso é uma pressão legítima. Buscar o diálogo, colocar o seu ponto de vista. Agora, se utilizar do algoritmo da rede social, botar na página principal do Google uma promoção de um site do próprio Google acusando o projeto de lei de PL da censura, né? O Spotify violar suas próprias regras para poder fazer propaganda política, o YouTube colocar na primeira página os vídeos de figuras que são contra o projeto, né? E isso é sim utilizar o algoritmo para poder favorecer uma determinada posição, isso é inadmissível. Aliás, isso mostra a necessidade e a urgência de se aprovar essa lei, porque essas corporações não têm nenhum tipo de controle externo, se comportam como executivo, legislativo e judiciário da internet ao mesmo tempo.
E vamos falar no português claro aqui, Basília, o que está em jogo é dinheiro. Para elas, o que está em jogo é dinheiro. Eu estou com os dados aqui. Em 2022, foram 32 bilhões e 400 milhões de reais em publicidade online. Isso foi quase o triplo de todos os outros recursos de publicidade no Brasil, né? Seja em televisão, em jornal impresso, o que quer que seja. E esses 32 bilhões, eles são tão atraentes para essas big techs justamente porque eles não têm nenhum tipo de regulação. Então tem aí propaganda de estímulo à arma, tem aí impulsionamento de tentativa de golpe de Estado, né? Tem aí conteúdos que estimulam ao suicídio que os adolescentes pegam, tem aí conteúdos de páginas que fazem fraude bancária, ou seja, sem nenhum tipo de regulação. A internet não pode ser terra sem lei para o lucro de determinadas corporações. Por isso, esse projeto é tão necessário e nós vamos fazer o possível para aprová-lo essa semana aqui na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco vai ter entrevista no Ministério da Justiça sobre algumas medidas que o governo federal vai adotar depois da publicação ontem feita pelo Google. Hoje, mais cedo, aqui no Live CNN, quem está acompanhando as informações pela CNN, soube primeiro que o governo vai abrir um processo administrativo sancionatório, um tipo de processo de investigação contra essas empresas por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. Eu perguntei para fontes do Ministério no que isso pode resultar na aplicação de multa a estas empresas. Uma outra informação complementar que a gente está trazendo na programação da CNN Brasil também indica que o governo vai cobrar as plataformas, cobrar o Google a publicar o outro lado, né? Aqui a gente está no programa Dois Lados da CNN Brasil e me chamou muita atenção ouvindo desses integrantes do governo que eles querem que a plataforma, uma das principais plataformas de busca na internet, eles querem que haja publicação com destaque também desse outro lado sobre o que significaria a aprovação do PL das fake news. Então, se ontem, hoje, você acessa o site e tem ali uma mensagem indicando que a publicação, a aprovação vai piorar a internet, vai causar confusão entre verdade e mentira, como está explicado ali no Google, o governo quer cobrar o Google a publicar também a parte positiva do PL das fake news. Qual a avaliação dos senhores destas medidas que vão ser anunciadas hoje pelo Ministério da Justiça e que a gente aqui na CNN Brasil já antecipou alguns pontos? Deputado Kim Kataguiri. Eu acho uma medida absolutamente autoritária, porque sempre que um jornal divulga um editorial com a sua opinião, ele nunca foi obrigado, e nem acho que deva ser obrigado, a publicar um posicionamento contrário. A gente, por exemplo, na legislatura passada, votou vantagem tributária para veículos de comunicação em relação à sua folha de pagamento, né? Que prejudicaram todos os outros setores da economia da sociedade para beneficiar os veículos de imprensa. Todos os veículos de imprensa foram unânimes em defender o posicionamento que tira dinheiro do imposto do mais pobre para dar um privilégio tributário para veículos de comunicação. Todos soltaram editoriais a favor do projeto e apenas mostrando os pontos positivos dos projetos para os veículos de comunicação. Ou seja, os veículos de comunicação vão ser obrigados, nos seus editoriais, a colocar contrapontos? Eu acho que não, porque a própria natureza do editorial, ela é de dar a opinião do jornal. Se a própria natureza de você colocar um link num site como o Google é dar a opinião do Google. Por que você seria obrigado, né? Isso não é um processo penal em que você é obrigado a colocar a manifestação de todas as partes, cada um é livre para se manifestar na rede e no veículo de comunicação que bem entender. Em relação ao investimento em publicidade nas redes sociais, esse é um ponto que eu concordo com o deputado Guilherme Boulos, é sobre dinheiro, e é sobre dinheiro que grandes veículos de comunicação têm perdido, dada a democratização da informação, das publicações, que foi proporcionada pelas redes sociais. Agora, há um desconhecimento também por parte do deputado Boulos em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Hoje, nem rede social, nem veículo de comunicação é corresponsável ou tem responsabilidade solidária sobre aquilo que é propagandeado nas suas redes. Se a gente vai criar essa obrigação para as redes sociais, pois muito bem,
Vamos mudar o Código de Defesa do Consumidor e colocar que os veículos de comunicação também são responsáveis por aquilo que é propagandeado dentro da sua grade horária. A gente está justamente aqui abrindo espaço para o contraponto, né? Mostrando dois lados sobre um mesmo assunto em tempo real e respeitando, né, as argumentações de ambos os lados. Então, é um debate rico para o consumidor das informações, para o espectador. Então, agora, a gente ouviu o Kim Kataguiri, que é contrário à aprovação do PL das fake news, e vamos dar as considerações finais ao deputado federal Guilherme Boulos, que é favorável à aprovação deste texto. Na mesma linha, deputado Boulos, qual a sua avaliação sobre estas medidas que vão ser aprovadas, ou melhor, anunciadas hoje pelo governo federal de notificar, investigar as plataformas e cobrar que o Google publique o outro lado sobre o PL das fake news? Basília, eu sou favorável à iniciativa do governo federal porque nós não podemos estabelecer essa equidade que o deputado Kim coloca entre o editorial de um jornal e a página inicial do Google. Pelo seguinte, quem vai ler o editorial da Folha de São Paulo, do Estadão, procura lá o editorial, está escrito que é editorial, que é a opinião do jornal. Quem acessa o Google, às vezes está procurando qualquer outra coisa, nenhuma informação, está procurando um imóvel para comprar, está procurando a resposta de uma prova e vai se deparar com aquilo. Não é? Em nenhum momento está dito que aquela é a opinião do Google, diferente do editorial de um jornal. Aquilo é apresentado como verdade. E o Google é uma ferramenta de busca e uma grande plataforma da internet e não simples e puramente um meio de imprensa, um meio de comunicação. É totalmente diferente, essa comparação é descabida. Agora, eu queria trazer uma outra coisa aqui, Basília, que é o seguinte. Veja, o que está em jogo, você tem um debate que às vezes é colocado de forma enviesada pelos bolsonaristas, eu vejo o próprio deputado Kim nessa direção, de falar de censura. O que está em jogo não é a liberdade de expressão. O que está em jogo é você não permitir o cometimento de crimes na internet. A internet não pode ser terra sem lei. Né? Liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da Constituição. Nenhum projeto de lei poderia afetá-la. O que você tem é dizer, olha, aqui na internet você não pode fazer simplesmente o que quer, difundir fake news, difundir discurso de ódio e ninguém ser responsabilizado por isso. Veja o Twitter, quando teve os ataques contra as escolas, na semana que teve aquele ataque lamentável em Santa Catarina, em Chapecó. O ministro da Justiça chamou uma reunião com o Twitter, com um levantamento feito e disse, aqui tem 400 perfis de pessoas que estão estimulando os ataques contra as escolas. Twitter, bana esses perfis, retire do ar. E o Twitter se recusou a retirar do ar, porque não tem nenhuma lei que o obrigue. O PL da fake news vem justamente para obrigar, para não permitir que isso seja propagado. Eu tenho uma filha de 11 anos, Basília. Minha filha chegou para mim na semana do dia 20 de abril e falou, pai, eu não quero ir para a escola no dia 20. Era uma quinta-feira, não quero ir para a escola na quinta-feira. Porque, olha, isso está mexendo com a saúde mental das crianças, com a ansiedade. A mesma coisa o 8 de janeiro. Se já tivesse em voga o dever de cuidado, que é previsto pela lei, que espero que seja aprovada das fake news, as plataformas teriam sido obrigadas a monitorar esse conteúdo golpista de ataque à democracia e ter passado isso para as autoridades judiciais e, quem sabe, não teria acontecido a tentativa de golpe. É isso que está em jogo. Não vamos entrar na balela de censura. O que está em jogo é impedir cometimento de crime, de fake news e de discurso de ódio. Ponto final no nosso Dois Lados. Eu quero agradecer a participação dos senhores, da gente conseguir promover esse Dois Lados em tempo real para os nossos espectadores. No programa de hoje, recebo aqui no estúdio virtual da Rádio Povo CBN, numa conversa remota, à distância, com cada um em sua residência, recebo Guilherme Boulos, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, candidato a presidente da República em 2018 e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo este ano pelo PSOL. Recebo Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo e um dos líderes do movimento Brasil Livre, o MBL. Provavelmente, nem a saída do ex-juiz Sérgio Moro,
do governo Bolsonaro e nem a postura negacionista de Bolsonaro sobre a pandemia, nenhum desses fatos havia espantado tantos apoiadores. Queiroz, escondido na casa do advogado de Flávio Bolsonaro, parece ter mexido mais profundamente com a opinião pública. Esse desgaste de imagem do presidente teria chegado, inclusive, aos quartéis. Vocês concordam com essa avaliação? Eu queria começar ouvindo aqui, pedindo licença ao Guilherme, que chegou aqui antes na sala, mas eu queria começar ouvindo a opinião do Kim, porque, afinal de contas, o Kim Kataguiri fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Então, eu queria te perguntar, Kim, você concorda com essa avaliação que essa prisão do Queiroz fez a diferença na imagem do presidente agora? Concordo. Primeiro te cumprimentando os que nos escutam, cumprimentando o Boulos. Concordo mesmo, porque um dos valores, né, que levou o Bolsonaro a se eleger presidente da República, né, e muito defendido na sua campanha, foi justamente o combate à corrupção, né, e o esquema envolvendo o Queiroz se aproxima cada vez mais do próprio Jair, né? Aliás, para mim foi até irônico o Acef, lá na entrevista para a CNN, largar a defesa do Flávio Bolsonaro ao vivo e ter isso como uma jogada para blindar a família Bolsonaro, porque agora toda a imprensa vai retratar ele mesmo, o Acef, como advogado de Jair Bolsonaro e não de Flávio. Vai ficar pior ainda a situação do próprio Jair. Ainda não tem explicação, né, sobre como o Queiroz foi parar lá no sítio dele, já que ele disse que não sabia, não falava com o Queiroz, né, nem absolutamente nada disso, né, forças ocultas ali que levaram o Queiroz a parar. Ele até pode ter pulado o muro, né? Pulou o muro, chegou voando, enfim. O fato é que a prisão do Queiroz sim abala bastante. Aliás, um ponto que poucos veículos de comunicação e formadores de opinião têm dito é que a gente tem aí pouco menos de cerca de 11 dias para uma apresentação de denúncia do Ministério Público, né? O Flávio Bolsonaro deve se tornar réu já nos próximos dias, como teve o pedido de prisão provisória contra o Queiroz, né? Você tem 10 dias para terminar o inquérito, já se passaram 4, então tem mais 6. Depois, passados os 6, tem 5 dias para apresentação de denúncia. Como o Supremo, né, a jurisprudência do Supremo diz que o foro privilegiado é só para os crimes cometidos no exercício da função, e o crime cometido foi no exercício da função de deputado estadual, não de senador, ele vai ser julgado no TJ do Rio de Janeiro, não no Supremo Tribunal Federal. Enfim, é uma conjunção ali de fatores que explica bastante. Como uma das acusações também é de organização criminosa, você também dá margem para uma colaboração premiada, o que pode implicar o presidente da República. E eu, pessoalmente, sempre fui cético em relação a envolvimento de Bolsonaro com milícias e etc. Mas com o caso Queiroz, eu acho que realmente, e com os relatórios que já têm sido apresentados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, cada vez mais essa relação fica mais evidente e o escândalo se mostra maior do que um desvio de dinheiro em gabinete, né? O que eu acho que justifica um pouco do desespero do presidente em relação a esse caso, né? Ok, muito obrigado. Guilherme Boulos, e a sua opinião? Bom dia, Tardan, bom dia, Alquim. Bom dia a todo mundo que nos ouve na Rádio Povo CBN, para quem nos assiste no YouTube, nas redes sociais. Esse caso do Queiroz, eu acho que é uma coisa única. O cara aparece lá, o dono da casa, que é advogado do presidente, disse que não sabia. Depois ainda dizem que sou eu que invado a casa dos outros, né, Tardan? Eu acho que o Queiroz fez uma invasãozinha ali, básica, né, na casa do advogado. Só pode ser, que é uma esculhambação que não tem fim. Agora, o que me surpreende não é o Bolsonaro ter perdido popularidade com isso. O que me surpreende é, depois de tudo que tem acontecido no Brasil, desde que esse cidadão chegou ao governo, o Bolsonaro ainda manteve 25% de aprovação, 25% a 30% de aprovação social. Porque, veja só, o Queiroz vamos dizer assim, a ponta do iceberg. O Queiroz, assim, quando fala em rachadinha do gabinete, isso é a ponta do iceberg, que o cara pagou a conta da escola do Flávio Bolsonaro. O Queiroz é amigo do Bolsonaro há 30 anos. É quem faz o elo do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Foi quem apresentou o Bolsonaro ao Adriano Nóbrega, que foi assassinado como queima de arquivo alguns meses atrás, lá na Bahia, porque tinha muita informação.
Adriano Nóbrega, que o Flávio e o próprio presidente Bolsonaro, enquanto deputado, homenagearam, né, em casas legislativas. Nós estamos falando de uma ligação direta do presidente da República e da sua família com o submundo do crime organizado, de milícias que extorquem as pessoas em comunidades pobres no Rio de Janeiro. Ou seja, isso é gravíssimo. Isso não surgiu agora com a prisão do Queiroz. Isso não surgiu nem na eleição. Vamos combinar que isso já se sabia da trajetória pregressa do Bolsonaro. Mas não é apenas isso. Nem apenas o ex-cúmplice dele, o Sérgio Moro, ter denunciado os crimes que cometeu e tudo mais, que ele tinha silenciado durante 1 ano e meio que ficou no governo. Mas eu acho que o mais grave, dando um momento como esse, é que o Brasil perdeu já mais de 50 mil vidas. Nós temos mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras contaminados pelo coronavírus. E nós não temos governo. Há 1 mês e meio sem ministro da Saúde. Não existe uma estratégia sanitária. Eu sei que no Ceará também houve explosão de corona, porque também a entrada internacional pelo aeroporto de Fortaleza, como em São Paulo, aqui onde eu estou. Cerca de 10% das mortes do país estão aqui no Ceará. Pois é uma situação gravíssima, que o presidente tratou com falta de empatia completa, gripezinha. E daí, são 50 mil brasileiros mortos por falta de estratégia. Não tem monitoramento epidemiológico, não tem testagem em massa. O que ele investiu, passou para estados e municípios investirem no SUS emergencialmente, é menos do que ele gastou para comprar o Centrão com emenda parlamentar agora. Isso é de um escândalo. Isso vai ficar para a história como um crime contra a humanidade. Isso já justificaria a queda imediata, o impeachment do Jair Bolsonaro. E eu acho que esses 25% não é piso, não, é teto. Bolsonaro vai cair mais em aprovação social e, mais do que isso, acho que ele não termina o governo. Nós vamos trabalhar para o processo de impeachment prosperar ou para a cassação de chapa no TSE e, assim que possível, tomar as ruas com mais vigor para derrubar um governo que se elegeu e que governa com crimes. Kim, Boulos acabou de falar aqui de impeachment, vai trabalhar pelo impeachment. Supondo que não haja impeachment, que também não haja golpe, né? Restam 2 anos e meio de governo Bolsonaro. O que esperar nas próximas semanas e nos próximos meses? Né? Se é que essa crise, esse momento que estamos vivendo, parece ser a pior crise até agora do governo Bolsonaro. Mas o que esperar então nas próximas semanas ou mesmo meses do governo Bolsonaro? Tendência do Bolsonaro, eu acredito que ele não termine o mandato, né? Acho que ou você tem um impeachment ou você tem a cassação, mas ambas as hipóteses não vão acontecer nas próximas semanas. Nas próximas semanas a gente pode esperar, acho que é uma radicalização do discurso do presidente, acho que ele dobra a aposta aí contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, como ele tem feito, né? Às vezes algumas pessoas pensam, não, agora ele pode, né? Ele mandou o AGU e mandou o ministro da Justiça conversarem com o Toffoli, conversarem com o Alexandre de Moraes, né? Agora ele está querendo passar uma imagem de pacificação, mas eu duvido muito que isso aconteça, mesmo com o Flávio Bolsonaro se tornando réu, né? Você teve, aliás, no passado, 2 liminares que beneficiaram o Flávio Bolsonaro, uma concedida pelo ministro Gilmar Mendes, especificamente no caso do Flávio, trancando as investigações, e outro pelo ministro Dias Toffoli, trancando todas as investigações que envolviam compartilhamento de informações do COAF no Ministério Público. Ambos voltaram atrás nas suas decisões, então eu duvido muito que um eventual habeas corpus que vai cair no Supremo livre Flávio Bolsonaro, continuar esse aparelhamento da máquina pública por meio do Centrão, que está se utilizando do governo aí para se reeleger, para eleger seus prefeitos, seus vereadores e garantir os seus mandatos em 2022. Como o Boulos colocou, aliás, até uma curiosidade, né? O governo Bolsonaro é tão ruim que faz com que 2 lados opostos, né, ideologicamente opostos, como eu e o Boulos, concordem que efetivamente a pior coisa que você tem no governo é que não há combate à pandemia nenhum, né? Você vê o ministro interino da Saúde, né, dizendo que o Ceará está no hemisfério norte, né? Ou seja, vizinho do Canadá ali, portanto tem medidas diferentes para se tomar no combate à pandemia. É um negócio realmente assustador, com mais de 50 mil mortes, e esse processo são mais já de 150 bilhões de reais em cargos concedidos para o Centrão, sem falar das emendas parlamentares. Aliás, o Bolsonaro bateu o recorde até do governo Temer, né? O Temer, com 2 denúncias nas costas, aprovando a reforma trabalhista, a PEC do teto e a reforma do ensino médio, gastou menos emendas parlamentares que o Bolsonaro, que malemar aprovou uma reforma previdenciária da sua agenda econômica. Ou seja, única e exclusivamente, para mim, muito parecido com o final do segundo mandato do governo Dilma,
em que você não tem mais agenda de governo, é basicamente o loteamento de cargos para a sobrevivência, para a manutenção do poder. Muito bem, Guilherme Boulos, como é que você sente assim formando fileiras com Kim Kataguiri aqui agora, lado a lado com ele? Não exagera, Tardan, não exagera, Tardan. Mas eu acho o seguinte, de fato o governo Bolsonaro é uma tragédia nacional que coloca inclusive pessoas que o ajudaram a eleger e tiveram na sua campanha, como é o caso do Kim, hoje na oposição junto com a gente, né? Pela tragédia completa. O governo Bolsonaro acho que fala apenas para os seus convertidos, fala para os seus pitbulls, quer radicalizar ao extremo, né, a sua aposta, que é uma aposta no autoritarismo, uma aposta na ditadura. Mas eu quero dizer uma coisa, Tardan, eu acredito que a crise vai se agravar, e pelos piores motivos. Não só pela crise sanitária, que já é a maior tragédia da nossa geração. Essa crise com a quantidade de mortos, com a falta de estratégia. Lembra uma coisa, olha que loucura. A China é o país mais populoso do mundo. E a China teve menos mortos que o estado de São Paulo ou que o estado do Rio de Janeiro. Qual foi o segredo? Lá começou a pandemia, em tese deveria se alastrar mais rapidamente. Fez um monitoramento epidemiológico eficiente. O que é monitoramento epidemiológico? É localizar onde está o foco da doença, onde está tendo contágio. Então vai lá, testa todo mundo, testagem em massa. Depois disso, fez isso, você isola radicalmente as pessoas que estão no positivo e mantém um isolamento geral, de acordo com as orientações do OMS, no resto do país. A China já estabilizou a situação da pandemia. É claro, nós não vamos ter controle pleno até uma vacina, mas está estabilizado por hora. E teve muito menos mortes do que estados brasileiros. Era uma lição de casa, básica. Fizeram já. E aqui a esculhambação é o desastre completo. Eu quero colocar uma outra questão. Porque a crise sanitária vai vir junto e vai agravar e aprofundar a crise econômica e social. O mundo todo vai ter uma queda de economia brutal pela pandemia. No Brasil, essa queda vai ser muito maior. Não só porque a economia já estava na lona, com a política desastrosa do Paulo Guedes, de corte de investimento, de esvaziamento do investimento público, como também porque a reação do governo à pandemia é desastrosa, não tem um plano econômico. Queria contrapor economia a vidas, ele está matando tanto as pessoas quanto a economia. Vocês viram algum plano para garantia de emprego? Estamos batendo recorde de pedidos de seguro-desemprego na história. Tem algum plano, além do auxílio emergencial, que não era dele, vale dizer, R$600 foram conquistados pela oposição no Congresso Nacional, ele queria 200, e agora já está dizendo que vai vetar qualquer manutenção do auxílio, quer baixar. Não tem plano para ajudar os trabalhadores informais, não tem plano para pequeno comerciante, não tem plano para microempresário, não tem plano para nada. Talvez a gente chegue daqui a 6 meses, um ano, de 12, 13 milhões de desempregados para 25 milhões de desempregados. Tem uma convulsão social. E aí não há governo, está mais um governo tão desastroso como o do Bolsonaro que se sustente. Né? Agora, nós temos que fazer com que esse processo de crise caminhe, seja canalizado para algo melhor, para devolver a soberania ao povo, não para projetos autoritários como ele flerta com os milicianos dele. Kim, o MBL foi um dos maiores nomes da oposição, mobilização política nas redes. Você se sente culpado pela eleição do Bolsonaro? O que diria para o Kim de 2014? Está perguntando aqui o ouvinte. Você que apoiou o impeachment da Dilma, você hoje se arrepende do impeachment da Dilma? Pergunta para o Kim, você se sente enganado pelo Bolsonaro ou você assume que foi mais um que votou pelo ódio ideológico? E eu aproveito esse ponto que o ouvinte tocou, perguntar a vocês, assim, de poucos anos para cá, parecemos estar numa guerra sem fim entre bem e o mal. Todos, é claro, acreditam estar no lado do bem, e os adversários são sempre do mal, né? Há algum aspecto saudável nesse espírito beligerante da política? Até quando vamos continuar assim? Kim Kataguiri, tantas perguntas de ouvintes, eu acrescentei mais uma agora. Respondo. Bom, não me arrependo de nenhuma maneira de participar e de ter liderado em manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, primeiro porque efetivamente era um projeto totalitário e criminoso de poder, né? Uma quadrilha efetivamente que tomou conta do país e que precisava ser punida em razão disso, né? O fato de você ter agora um presidente do espectro ideológico oposto, né, de direita, cometendo crimes, só faz com que a lei também tenha de se aplicar a ele, né? Isso não, de nenhuma maneira, exime o PT dos crimes que cometeu
e do projeto totalitário de poder. Aliás, falta, nesse sentido, o meia-culpa do PT, que quando ele fez em 2016, né, logo após o impeachment, uma reflexão, né, quais foram os erros do PT? As duas reflexões, né, do manifesto petista foram basicamente não ter aparelhado e mudado o currículo das Forças Armadas e não ter regulamentado a imprensa, o que, na minha opinião, só demonstra também o caráter autoritário do petismo, de basicamente que o erro deles, né, foi não ter o maior controle sobre as Forças Armadas e sobre a imprensa. Então, não me arrependo de maneira nenhuma, né? A gente teve em 2018, foram eleições democráticas, né? E, aliás, uma autocrítica à esquerda que o ex-senador, né, Cristóvão Buarque faz, e que eu concordo plenamente, é o seguinte: a gente pode culpar o Bolsonaro de várias coisas, agora a gente não pode culpá-lo por ter sido eleito. Isso foi incompetência da direita, de não ter conseguido construir uma alternativa republicana e qualificada para a presidência da República, né, que fizesse frente a Jair Bolsonaro, e da esquerda também, que colocou como seu principal nome o Haddad, o indicado do Lula, que tem todos os problemas, né, condenado diversas vezes na justiça pelos crimes que cometeu, e também o próprio Haddad, né, réu em diversas ações penais, incluindo ali quando ele disputou as eleições para a Prefeitura de São Paulo na sua reeleição. Então, não me arrependo de maneira nenhuma. Apoiei o Bolsonaro no segundo turno como um voto útil contra o Partido dos Trabalhadores, contra o programa do Haddad, que eu também não me arrependo de nenhuma maneira de ter combatido, né? Indicações políticas para o Ministério Público e para o Judiciário, para mim é uma coisa extremamente, primeiro, antirrepublicana, né? Você querer aparelhar essas instituições sob o pretexto de aumentar a representação popular nessas instituições e tirar o caráter técnico que o Ministério Público e o Judiciário têm, né? Uma coisa que havia e que para mim é um dos principais problemas do programa do Haddad. Agora, eu concordo com você quando você coloca no pressuposto da sua pergunta que não existe nada de bom em você ter no debate público essa questão de bem contra o mal, né? Tanto que o próprio Movimento Brasil Livre fez um meia-culpa no ano passado, que parte da polarização, né, superficial do debate público político brasileiro se deveu também à postura do MBL de utilizar muitas vezes de maneira errada os memes, que eu acho que são uma figura importante para o debate público, principalmente para a democratização do debate público mundial, não só brasileiro, mas que precisam ter, muitas vezes, apresentar melhor os fundamentos e o conteúdo para não parecer que é torcida de futebol. Mas, nesse sentido, eu acho que falta tanto a autocrítica da imprensa, que contribuiu muito para esse processo, eu acho que também acabou achando que estava combatendo, acabou contribuindo para a eleição do Bolsonaro, como da esquerda, que eu acho que a única figura que fez essa autocrítica e com muita propriedade foi o Cristóvão Buarque, mas todas as outras figuras, eu acho que realmente faltou essa autocrítica, tanto sobre o projeto criminoso de poder do PT, como sobre mesmo a radicalização do debate público, que é uma coisa que não surgiu, não nasceu em 2014. Então vamos ouvir a opinião agora de um legítimo representante da esquerda brasileira. E, aliás, queria então ouvir o Guilherme Boulos sobre esses comentários do Kim, e acrescento mais um, Boulos. Se há a possibilidade de uma união das esquerdas aqui nessas eleições. Por favor. Tardan, vamos lá. Primeiro, eu acho muito curioso. Veja, o Kim, o movimento que ele representa, apoiou um impeachment sem crime de responsabilidade. Ou seja, ajudou a colocar o Brasil na instabilidade institucional. Ele próprio reconhece, e acho importante que reconheça, um ponto para ele, reconhece que tiveram um papel importante na disseminação de uma política baseada no ódio, baseada na caricatura, baseada na fake news. Também apoiou o Jair Bolsonaro na eleição. E aí, responsabilizar a esquerda pela eleição do Bolsonaro, essa conta não fecha, né? A esquerda foi contra um golpe institucional que foi feito ao arrepio da Constituição. A esquerda não foi quem promoveu uma verdadeira máquina de fake news, de ódio no debate público, e a esquerda não apoiou Bolsonaro. Como é que responsabilizar a esquerda pela eleição do Bolsonaro? Não tem condição. Eu acho que os governos do PT tiveram erros. Eu sou uma das pessoas, sou militante do PSOL, uma das pessoas que
nunca teve nenhum medo de apontar esses erros e dizer que a esquerda tem que construir um projeto de futuro. Teve erros, por exemplo, de não ter feito uma reforma política para permitir que o jogo político fosse mais igual, com maior participação popular, com menos promiscuidade com dinheiro empresarial, né? Como o financiamento privado empresarial de campanha representa justamente, esse é onde começa o jogo da corrupção, né? Financia a campanha eleitoral de um lado, recebe depois favorecimento em licitação, favorecimento em contrato. É assim que se naturaliza a corrupção no Brasil, né? Aí, quando se faz um debate rasteiro e personalizado sobre a corrupção, que lamentavelmente foi o que a Lava Jato acabou se convertendo, aí você personaliza, você defende uns, preserva os amigos e ataca os inimigos, então se acaba com a corrupção. Tanto é que o governo que se elegeu dizendo vamos acabar com tudo que está aí, vamos acabar com a mamata, olha os escândalos que a cada dia, a cada semana surgem sobre ele, né? Então, o que eu acho é que as pessoas vão assumir as responsabilidades das suas decisões, dos seus posicionamentos na história. Eu não apoiei Jair Bolsonaro em momento nenhum. Eu, nas eleições de 2018, estava denunciando já os esquemas familiares do Bolsonaro, o esquema da Val, que eu denunciei no primeiro debate, né, um conjunto de a relação do Bolsonaro com as milícias, né, o Bolsonaro ser uma farsa como nova política. Esse foi o nosso papel nas eleições de 2018. Quem pariu Mateus que o balance. Quem apoiou Bolsonaro, acreditou nele, ajudou com que a sociedade acreditasse nele, que assuma a responsabilidade. Acho muito legítimo e importante que esteja arrependido, mas reconheça a responsabilidade desse desastre que a gente está hoje. E sobre a união das esquerdas, é possível, Boulos? Cardan, eu acho que a esquerda precisa ter vários níveis de unidade. Veja, acho que um dos grandes problemas que a gente vive hoje no Brasil é o ataque à democracia, o risco de fascismo, de autoritarismo que o Bolsonaro representa com as suas milícias. Nesse sentido, eu acho que tem que ter uma unidade importante pela democracia no Brasil. Um outro nível de unidade é uma unidade contra um programa econômico que está ajudando a destruir o Brasil, um programa neoliberal, que, aliás, a pandemia colocou a nu, né? O que é o resultado de 40 anos de neoliberalismo no planeta. E aqui no Brasil, há 5 anos, se adota uma política de cortes, a política da tesoura, e a proporção da dívida sobre o PIB só aumenta, né? Disseram que iam ajustar a situação fiscal, nem ajustou a situação fiscal e botou a economia no buraco, né? Desemprego em alta, e tudo que a gente conhece, informalidade no trabalho. Tem que ter um outro nível de unidade da esquerda em defesa de um outro programa econômico para o Brasil. São níveis diferentes de unidade. No processo eleitoral, se é isso que você pergunta, Natan, sim. Aí nós estamos falando também de debater projetos de futuro. Eu sou um defensor, você sabe muito bem disso, de que a esquerda busque estar junta, busque construir consensos para enfrentar esse atraso, esse terraplanismo que nós estamos vivendo no Brasil. Nem sempre é tão fácil como a gente gostaria, né? Mas eu acho que tem que se construir pontos e buscar interlocuções naquilo que tem unidade de projeto para o futuro e de unidade para enfrentar um programa econômico e um programa antidemocrático. Eu acredito que é possível construir isso. Talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas eu sou uma das pessoas que está empenhada em fazer essas pontes para uma unidade no campo de esquerda. Eu perguntei ao Boulos sobre a união da esquerda e queria te perguntar sobre a união da direita, né? Como é que hoje a gente já vê aqui sinalizando, ao menos ali, né, prováveis sucessores até de Bolsonaro ali, né, vindo Moro, Mandetta, Dória, Zema. Há uma possibilidade também de união da direita? Eu acho difícil que haja unanimidade, né, no nome da direita para fazer o enfrentamento tanto às esquerdas como ao Bolsonaro, seja numa eventual eleição extemporânea em 2020, seja em 2022. Mas sem dúvida vai haver um esforço para que o nome seja o mais consensual possível, mesmo porque a gente está numa posição de desvantagem, digamos assim, né? Acho que o que a Dilma foi para a esquerda, que é basicamente muito simples, né? Criticar a esquerda com a Dilma no poder, num governo muito ruim, muito incompetente, que entregou a inflação de 2 dígitos, taxa de juros histórica, desemprego, etc. O Bolsonaro está sendo para a direita. É muito fácil também criticar a direita utilizando o Bolsonaro como figura. Então, acho que a direita vai precisar se unir nesse sentido para ter uma alternativa que faça o enfrentamento ao nome da própria direita, o Bolsonaro, e às esquerdas.
que eu também acho muito difícil que se unam, né? Mesmo porque na Câmara eu vejo isso com muita clareza, né? Você tem um bloco que é o... E aí eu não sei se o Boulos concorda, acho que até seria interessante ouvir a opinião dele sobre isso. Você tem um bloco do PSB, do PDT e do PCdoB que atuam juntos, né, na Câmara dos Deputados, inclusive naqueles manifestos pela democracia e etc. E você tem o PT, que o Lula, cada vez mais, ele radicaliza o discurso contra esse outro bloco da esquerda, falando que não vai ter aliança nenhuma, na minha opinião, deixando bastante claro, né, essa tendência hegemônica do PT de sempre querer ser a cabeça, de sempre querer ser a principal liderança da esquerda, que mantém todas as outras sob o seu guarda-chuva, que para mim tem até um histórico, né, primeiro da destruição que o Lula promoveu da imagem da Marina Silva, né, chegando a falar que ela queria que o pobre passasse fome, depois da figura do Ciro Gomes, enfim, acho que tem um histórico ali de atritos na esquerda muito promovido pelo próprio PT. Agora, eu gostaria, e aqui eu acho que efetivamente a gente está entrando num debate, né, porque quando o assunto é governo Bolsonaro, minha conversa com o Boulos é conversa de comadre, né, efetivamente é tão óbvio que é desastroso que não há o que se discordar. Mas quando a gente fala do impeachment, por exemplo, sem crime de responsabilidade, na minha avaliação, absolutamente absurdo, né? Primeiro, a própria expressão golpe institucional é um contrassenso em si, né? A definição de golpe é ruptura institucional, né? Não existe o golpe promovido pelas próprias instituições, ainda mais validado pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo o devido processo legal, desvio de dinheiro de bancos públicos, né, diretamente para o Tesouro, para você dar um calote no contribuinte e maquiar as contas públicas, é crime de responsabilidade, sim, com muita clareza, com muita evidência, condenado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Congresso Nacional, né. Um outro ponto que também sinto a necessidade de rebater, né, contribuíram para a política baseada na fake news. Em nenhum momento, né, o Bolsonaro falou, não, quem admitiu que o MBL contribuiu para a política baseada na fake news. Em nenhum momento disse isso, né? Aliás, a fake news ao vivo do Guilherme Boulos. O que eu disse foi que nós contribuímos para a polarização, né? Mas em nenhum momento eu disse que de disseminação de notícia falsa e que não há como responsabilizar a esquerda e que eu só responsabilizei a esquerda pela eleição do Bolsonaro. Também outra mentira. O que eu disse foi que a direita não foi competente o suficiente para construir uma alternativa republicana e qualificada para a presidência da República e que a esquerda se manteve no projeto criminoso totalitário de poder do PT, né? E que a esquerda radicalizou o discurso, sim, né? Quem levou o país ao estado de coisas em 2014, em que estava, né, de rico contra pobre, de negro contra branco, né, de nós contra eles, muito foi o Lula, que também demonizava o trabalho da imprensa, né, queria caçar visto de jornalista que o criticava, que sempre colocou todos os seus opositores como pessoas que não queriam ver. Até hoje ele fala, olha, eu não me uno contra quem não quer ver o filho da empregada na universidade. Como se todo mundo que discordasse das políticas de educação dele fosse uma pessoa do mal, que não quisesse ver o filho da empregada na universidade. É uma discordância não de fim que ele coloca, né? Ele fala, não, vocês na verdade querem destruir o país e dar tudo para os bancos. Eu posso discordar da visão do mundo do Boulos, né? Mas eu não coloco que ele é uma pessoa malvada que acorda de manhã falando, nossa, como é que eu vou invadir casa de pessoas inocentes e prejudicar pessoas inocentes? Não, acho que nós temos meios diferentes, né, de alcançar o mesmo fim, né? Eu quero que todos os pobres tenham acesso a uma educação de qualidade. Agora, eu defendo um sistema diferente, muito mais baseado na iniciativa privada, como a esquerda defende um sistema muito mais baseado no setor público, né? Não coloco isso como, a esquerda quer que todo mundo seja burro e não seja alfabetizado. Isso aí, efetivamente, é um negócio caricato, né? Que você coloca o seu adversário político como se ele fosse um vilão de quadrinhos. Para além do mais, e para finalizar, acho que isso também vai ensejar uma resposta longa aí do Guilherme Boulos, que eu também estou curioso para escutar, sobre preservar uns e atacar os outros, né? Eu reconheço o fato de que o Bolsonaro é corrupto da mesma maneira que eu reconheço o fato de que o Lula é corrupto. Agora, eu não vejo o Boulos ou o PSOL, as figuras da esquerda, denunciando os escândalos de corrupção da esquerda como denunciam da direita. Isso, na minha avaliação, é fazer exatamente isso que ele nos denuncia de fazer, né? Preservar uns e atacar outros. Eu reconheço a corrupção na direita e na esquerda, não é no monopólio de nenhuma das duas, né? E isso que precisa ser combatido, isso que precisa ser denunciado, porque a partir do momento que você preserva corruptos do seu espectro político, porque eles são do seu espectro político, aí o seu compromisso não é efetivamente com essa ideologia, não é com a verdade, mas sim com um projeto de poder. Primeiro, o Kim falou, já tinha dito anteriormente, que eles acreditaram no Bolsonaro, porque o Bolsonaro representava um movimento anticorrupção,
ou que o arrependimento veio depois, ou seja, eles puderam ver o que era o Bolsonaro de verdade depois da eleição. Eu fico impressionado com uma declaração como essa. Eu acho assim, uma parte do povo brasileiro, de fato, acreditou legitimamente porque não conhecia o Bolsonaro. Mas quem está na política... Bolsonaro era deputado há 27 anos, já era defensor de torturador desde sempre, né? Já tinha feito a votação dele no impeachment da Dilma homenageando o brilhante Ustra, um dos torturadores mais nojentos da história brasileira, que foi responsável pela tortura da própria Dilma, né? Bolsonaro já tinha tido denunciado, como eu coloquei aqui anteriormente, o caso de auxílio aluguel, auxílio moradia tendo casa que ele recebeu, que disse que era para comer gente, né? O caso de funcionária fantasma de gabinete que era Val. Esse era o exemplo da luta anticorrupção. Esse era o candidato que capitaneava a luta anticorrupção, alguma esperança de um Brasil diferente. Uma viúva de ditadura, alguém que sempre defendeu o torturador, sempre falou em golpe, falava em matar 30 mil, sempre respeitou todo mundo, fez as práticas, a relação dele com a milícia do Rio de Janeiro e essas práticas comezinhas da pequena corrupção já eram conhecidas do país. Que não basta, né? Eu vi outro dia que você, numa entrevista para o Rafinha Bastos, pediu perdão pelo apoio ao Bolsonaro. Eu acho digno da tua parte se arrepender e tal, mas não basta. Assim, é preciso, quando se arrepender de verdade. O que significa reconhecer? Né? Reconhecer assim, olha, eu votei num cara que dizia que defendia torturador, eu votei num cara que já tinha práticas de corrupção da mais rasteira da pequena política brasileira. Isso só não teve corrupções maiores porque não teve oportunidade jamais, porque ninguém nunca o levava a sério. Né? Então, enfim, dizer que não sabia quem era Bolsonaro não cola, não vai. Outra coisa é a história da coerência, né? Cobrou algum tipo de coerência em relação à esquerda. Kim, você esteve junto com Eduardo Cunha para defender o impeachment da Dilma. Tem uma foto muito famosa que vez ou outra circula nas redes sociais. Você apoiou o governo Temer. Foi um governo mais desastroso antes do Bolsonaro, até ali, assim, que rejeitado, fora Temer, era o grito dos carnavais no Brasil. Você apoiou a eleição do Bolsonaro. E agora você está contra. A coerência era lá, né? E entrando aqui no debate do golpe, ele fez um jogo de palavras de que todo golpe seria uma ruptura institucional, seria um golpe não pela instituição. Eu sugiro ao Kim que observe alguns golpes ao longo da nossa história. Alguns mais recentes, outros nem tanto. Né? O Fujimori, no Peru, nos anos 90, inaugurou uma tradição de golpes institucionais, né? Que era, sem necessariamente botar tanque na rua, né? Você fazer manobras dentro das instituições para você violar as regras institucionais básicas e estabelecer uma ditadura. Criou o Fujimorismo. Né? O Viktor Orbán, agora recentemente, expressão desse movimento de nova direita internacional, com o qual o MBL flertou, não sei se ainda flerta, e o Bolsonaro representa, né? Fez isso agora na pandemia. Usou as instituições húngaras para poder governar por decreto, né? E fazer dessa maneira, governar por decreto e perseguir opositores. Então, isso é golpe institucional. É golpe feito por meios parlamentares, por meios judiciais. Nem todo golpe, no século XXI, um conceito chamado guerra híbrida, que mostra que os golpes não acontecem mais daquela forma tradicional, tanque na rua, necessariamente. Pode até ser. O golpe na Bolívia, que a gente viu há 6 meses atrás, colocou uma senhora que teve voto no poder, está como presidente até hoje. Eu não sei se você defende a legitimidade do governo boliviano. Mas o golpe na Bolívia foi feito justamente com uma articulação entre milícias e legitimado pelo parlamento da forma mais escandalosa. E tirou um presidente que teve que sair correndo do Brasil, do país, para não ser morto. Então, nem todo golpe é aquele que está no livro de história. Existem novas formas de golpe e o que aconteceu, o golpe judicial e político que aconteceu contra a Dilma aqui no Brasil, que aliás aconteceu contra o Fernando Lugo no Paraguai um pouco antes, que aconteceu contra o Zelaya em Honduras um pouco antes, é um tipo de golpe que tem sido frequentemente exportado, né? Virou um padrão internacional. Então nem todo golpe se dá dessa maneira. E por fim, sobre corrupção.
né? E aqui apelo novamente à coerência. Ele vinha cobrar coerência nossa em relação à corrupção, sendo que há 2 anos atrás estava abraçado com Eduardo Cunha, né, a figura mais consensualmente corrupta da história recente brasileira. Convenhamos, não é exatamente um exemplo de coerência. Mas, veja, nós sempre colocamos a denúncia em relação a casos de corrupção, até porque a corrupção é a apropriação do público pelo privado, de onde quer que ela venha, né? Venha do Palocci, venha do Queiroz, né? Okay. A nossa posição em relação, só para concluir, a nossa posição em relação à corrupção sempre foi muito contundente. A nossa diferença em relação ao combate à corrupção é que vocês defenderam um regime de combate politizado à corrupção, partidarizado, que é o que a Lava Jato se tornou. Eu te pergunto se você acha justo um processo, ou se você acha acima de qualquer suspeita um processo em que condena alguém, em que vários tribunais internacionais, que juristas do mundo inteiro dizem que essa condenação foi sem provas, que este alguém liderava as pesquisas eleitorais e que depois o juiz que condenou se torna ministro do maior beneficiário da condenação. Sim. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Indefensável. Mas vamos ouvir a defesa do Kim, mas... Combate à corrupção não é uma operação partidarizada, pessoal e personalizada. Combate à corrupção não é o udenismo, o lacertismo que o MBL é herdeiro. Combate à corrupção é fazer uma profunda reforma política que mude a relação do público com o privado no Estado brasileiro. Infelizmente, no final, o Guilherme Boulos, ele falou, mas não respondeu nada, porque sempre que eu fiz um questionamento sobre ele ou sobre as esquerdas, ele falou, não, tem a gente, tem as esquerdas, mas e você? E você? E você? E você? No final das contas, ele não efetivamente respondeu. Leu os autos do processo sobre as diversas condenações do Lula e me aponte onde ele foi condenado sem prova, né? Qual a prova mais ele esperava, além dos documentos apreendidos na OAS, para falar do caso que o levou à cadeia, além dos documentos, a interceptação de mensagens dele com o empreiteiro Léo Pinheiro, além da interceptação de mensagens e do próprio depoimento do porteiro do prédio, além do próprio histórico da cooperativa Bancop de não haver acesso aos apartamentos antes que efetivamente a obra tivesse sido terminada, além do depoimento dos funcionários da OAS também mostrando que não havia nenhum tipo de promoção de reforma nos prédios em que a empreiteira levava em frente. Então, efetivamente, e qual tribunal internacional, como foi colocado aí pelo Guilherme Boulos, absolveu o Lula? Porque ONU, nem o PPI, nenhum deles. A ONU não é tribunal. A ONU não é tribunal. A ONU é... Não, tudo bem. Não se apega a uma palavra. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, na sua jurisdição, afirmou isso. Não é tribunal internacional, Boulos. Pelo amor de Deus. Você precisa entender melhor o sistema penal, tanto pátrio como internacional. Não se apega a uma palavra para tentar lacrar aqui. Se apega aos fatos. ONU é fórum de debates e a Comissão de Direitos Humanos da ONU não tem o poder de absolver ninguém, nem analisa a prova, nem nada do tipo, nem tem direito, nem tem devido processo legal, nem ampla defesa, como efetivamente deve ter um processo judicial, como o do Lula teve e o levou à cadeia. E você coloca como se eu tivesse apoiado Eduardo Cunha. Isso é de uma má-fé gigantesca, Guilherme Boulos. Uma coisa é eu protocolar o pedido de impeachment com o presidente da Câmara, que fosse o Eduardo Cunha ou fosse o Lula, eu estaria lá protocolando com o presidente da Câmara, que é uma função institucional, que é diferente da pessoa. Né? Outra coisa é falar que eu apoiei, como se eu tivesse saído em defesa dele. Ninguém saiu na rua defendendo Cunha livre como saíram defendendo Lula livre, né? Você está colocando coisas absolutamente assimétricas, né? Assim como condena a corrupção do Eduardo Cunha, condena do Lula diferente do que você faz, Boulos. Porque você não condena do Lula de ninguém de esquerda. Vocês estiveram juntos, cara. Você e o Cunha. Como é que você não tá? Vocês estiveram juntos. Vamos lá, gente. Olha aí, vocês começaram tão alinhados, tão concordando no programa, e agora... Mas vamos terminar o programa aqui na rádio. Mas assim é bom, o debate público precisa ter discordância. Assim que é bom, assim que é bom. Vai continuar na área exclusiva de assinantes do Povo Mais, mas agora vamos encerrar aqui na rádio, no YouTube, no Facebook. Muito obrigado, Kim Kataguiri, muito obrigado, Guilherme Boulos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesse programa na rádio até agora. Ele, enquanto tá taxando compra de pobre, tirando a isenção de $50 que o mais pobre tinha para comprar vestuário em lojas online, a Shopee, a Shein, etc., ele, em contrapartida, utiliza o dinheiro desses mesmos mais pobres para comprar
pra si um sofá que tem até controle remoto. Olha, eu não discordo que o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto tenham bons móveis. Agora, um sofá com controle remoto é um pouco demais. Chega a ser uma coisa muito curiosa, difícil de explicar, tanto medo em relação ao Tacla Duran. Quem não deve, não teme. Por que tá com medo de ouvir o Tacla Duran aqui nessa comissão? Ah, mas ele é desqualificado, ele é... Tudo bem, irmão, diga isso na cara dele. Por que tanto medo de ouvir o Tacla Duran? Nada justifica o medo e a blindagem que continuam fazendo com esse cidadão Tacla Duran. E vocês votarem contra que esse cidadão seja ouvido, já mostra os podres que estão por baixo do tapete. Os podres da República de Curitiba já saíram na Vaza Jato. Os podres da República de Curitiba estão saindo da boca do Tacla Duran, por mais amordaçada que ela seja. Quem não deve, não teme. Pessoal, vocês ouviram agora o Guilherme Boulos e o Jorge Sola, né, falando na Comissão de Fiscalização, querendo convidar o Tacla Duran para prestar um depoimento, um testemunho na Comissão de Fiscalização. Quem é esse sujeito, né? Você dá um Google ali no nome dele, você vai descobrir que ele é acusado de lavar dinheiro, né? Um advogado acusado de ter ali um conluio com os seus clientes, inclusive teve sua prisão decretada e já fugiu para fora do país para não ser preso, e que acusa a Lava Jato de cobrar propina em troca da liberdade dele, em troca de não decretar uma prisão preventiva contra ele, né? Mas o fato é que a própria Lava Jato já foi investigada com base nessa acusação do Tacla Duran e a investigação foi arquivada. Ou seja, o que os psolistas e os petistas queriam é só colocar ele lá para ter um palanque para bater na maior operação de combate à corrupção da história do país e querer dizer que tudo foi perseguição política e que na verdade a Lava Jato que tinha os corruptos e não aqueles investigados que eram corruptos, os petistas, né, o pessoal que indicava no PP, no MDB e em outros partidos que formavam parte ali do Petrolão na divisão de propina, principalmente nas diretorias da Petrobras. Mas eu não deixei eles mentirem à vontade não, eu falei a verdade na cara de cada um deles. Assiste aí a resposta. Vamos abrir por 3 minutos antes da votação, em seguida passaremos à votação. Deputado Kim. Senhora Presidente, é realmente a gente vivendo uma inversão de valores ou uma tentativa, foi falado aqui sobre sanha persecutória aqui para convocação de ministros do governo Lula. Eu fui membro da Comissão de Fiscalização durante quase todo esse período de governo Bolsonaro. Aliás, foi de minha autoria o requerimento que pela primeira vez desde 1985 foi convocado um ministro da Defesa, né, em qualquer comissão, e no caso foi na Comissão de Fiscalização e eu fui o autor deste requerimento. Também fui presidente da Comissão de Educação e lá nós convidamos e esteve presente por 4 vezes o ministro da Educação. Então, o argumento de que, né, a convocação, né, nesse governo está sendo demais, está sendo exagerada, não se sustenta, porque era exatamente o que a oposição em relação ao governo anterior fazia. E é essa mesma inversão de valores que eu vejo agora neste convite, né? A maior operação de combate à corrupção da história do país, que acabou livrando o presidente da República em razão de uma manobra processual, de uma questão formal, que na minha avaliação não se sustenta do ponto de vista legal e que assusta que tenha sido tomada justamente no momento em que os crimes iriam prescrever em razão da idade do sujeito que havia sido condenado, no caso, o atual presidente da República, e agora tenta-se inverter o jogo, né, criminalizando quem estava investigando ou julgando os escândalos de corrupção, como se estes fossem os culpados pelos desvios que aconteceram na Petrobras, pelos desvios que aconteceram para pagar a base parlamentar na base da propina aqui dentro do Congresso Nacional, como se tivesse sido a Operação Lava Jato que tivesse criado a maior crise da história do país, ou que tivesse, por exemplo, cometido crime de pedalada fiscal que nos levou às ruas e levou a derrubar a ex-presidente que criou a pior crise econômica da história do país, que foi a presidente Dilma Rousseff, cujo governo foi protagonista no maior escândalo de corrupção da história do país, que é o Petrolão. Apesar
do presidente Lula discordar e dizer que foi o orçamento secreto, mesmo chamando ministros que receberam 350 milhões de reais em orçamento secreto, nas próprias palavras do atual presidente. Para ele, o orçamento secreto foi o pior escândalo de corrupção da história, mas ele escolheu chamar ministros, seus próprios ministros que receberam desse orçamento, chama também o processo de impeachment de golpe, mas também nomeia como ministros pessoas que votaram esse suposto golpe, né? Então fica muito esquisito. Primeiro você chamar de maior escândalo de corrupção da história um instrumento que seus próprios ministros utilizaram e depois continuar chamando de golpe o processo de impeachment quando seus próprios ministros votaram a favor desse processo quando eram parlamentares. É isso, presidente. Como orienta a União, deputado Kim? Presidente, eu já gostaria de pedir que se some o tempo de liderança pela União. E acho que já ficou muito claro aqui o que a gente está discutindo, é o requerimento de convite do Tacla Duran, que faz acusações graves contra a Operação Lava Jato. Mas, né, tanto o deputado Dallagnol como o deputado André Fernandes propuseram um acordo de que, e inclusive eu orientaria sim para a presença do Tacla Duran, caso eles aceitassem este acordo, que é de que nós chamássemos o Tacla Duran aqui, ele dá o seu depoimento, ele fala o que quiser, e em troca, né, os deputados de esquerda, né, aplicassem o mesmo peso da balança e assinassem a CPMI do dia 8. Eu acho que ficou muito claro aqui quem tem medo do quê. Se esse acordo está sendo proposto pelo Dallagnol ou pelo André Fernandes, isso mostra que não há receio de nenhuma das partes de que o Tacla Duran seja ouvido. Agora, estranha, cheira mal, o próprio PT, que foi um dos primeiros partidos a ter iniciativa de protocolar a CPI do dia 8 e depois, com ordem do Lula, desistiram dessa CPI, inclusive fazerem pressão para os deputados tirarem a assinatura dessa CPI e não aceitarem um acordo. Ou seja, de um lado, não há receio de se ouvir o Tacla Duran. De outro lado, há receio sim que haja investigações em relação ao dia 8. E, na minha avaliação, não só omissão criminosa por parte de membros do governo federal pode e deve ser apurada, como também dos próprios invasores, seus influenciadores e seus financiadores. Tudo isso precisa ficar esclarecido. Me estranha muito o governo ser contra essa CPMI. Agora, eu gostaria de discutir também, senhora presidente, o que nós deliberamos e o que nós aprovamos nos relatórios, o que nós votamos em Globo, né? O primeiro dos requerimentos trata justamente da compra com dinheiro público por parte do governo federal, da presidência da República, né, de itens de luxo, né, para o Palácio da Alvorada. Né? Foi gasto com um sofá, né, um sofá de 65 mil reais, que foi comprado para o Palácio da Alvorada, né? Justamente quando o presidente Lula tanto fala em colocar o pobre no orçamento, em taxar os mais ricos, ele, enquanto está taxando compra de pobre online, tirando a isenção de $50 que o mais pobre tinha para comprar vestuário em lojas online, a Shopee, a Shein, etc., ele, em contrapartida, utiliza o dinheiro desses mesmos mais pobres para comprar para si um sofá que tem até controle remoto. Olha, eu não discordo que o presidente da República, que o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, tenham bons móveis, né? A gente está falando da expressão máxima do país no Poder Executivo. Agora, um sofá com controle remoto é um pouco demais, né? Não vejo necessidade disso, e mesmo tendo visitado, né, países desenvolvidos na Europa, tendo visitado o Japão, tendo visitado os Estados Unidos, não encontrei nenhum paralelo em nenhuma embaixada ou nenhum palácio governamental como um sofá desses, né, para você definir a posição exata da sua cabeça e da sua perna, né? Para além disso, né, é o mesmo Lula que diz que a classe média ostenta, é o sujeito que vai lá numa manifestação e publicamente exibe o seu relógio de dezenas de milhares de reais e depois a sua equipe tenta pagar no Photoshop. Né, é esse mesmo sujeito que diz que a classe média ostenta e que nossa elite é escravista. Né? Ele que se utiliza desses expedientes para obter, né, benefícios que no final das contas não é a alegação de que é um patrimônio da União. Esse é um uso do presidente da República pessoal e que não se sustenta. Um outro ponto que nós também aprovamos hoje, aqui no âmbito desta comissão, é o esclarecimento sobre que o ministro Haddad deve dar sobre o pior resultado
o pior resultado nas contas públicas do governo federal em 26 anos. E eu até adicionaria um tema a mais: o aumento do desemprego desde janeiro até hoje. Mais do que isso, a tal da âncora fiscal, que o texto a gente não tem até hoje. A gente não tem até hoje esse texto. Foi feita uma apresentação lá, 10 slides era para falar que o pobre está no orçamento, um era para falar que precisa ter aumento de imposto, o outro era para falar que mesmo com aumento de imposto o país ia crescer. Sendo que todo mundo sabe, assim, apesar do Lula dizer que os livros de economia estão superados sem nunca ter lido um deles sequer, né, fato é que os tributos, principalmente quando passam de 150 bilhões de reais, como diz o Fernando Haddad, são recessivos, causam crise, né? Para além disso, a gente também aprovou requerimento para falar sobre as invasões, né, para ter esclarecimentos do governo do porquê as invasões voltaram e porquê, inclusive, há um certo corpo mole no cumprimento de decisões judiciais que determinam a reintegração de posse, né, e que medidas estão sendo tomadas pelo governo preventivas para que isso aconteça, porque até onde se sabe é uma queda de braço entre o MST e o PT, que o MST quer fazer indicação para o INCRA, o PT está segurando indicação para o Centrão, não sei que tipo de negociação está sendo feita, mas enfim, essas invasões estão ocorrendo com esse pano de fundo de troca de cargos com o governo federal, né? E para finalizar, falar apenas sobre, né, a questão do Mais Médicos, que mais uma vez o governo dá brecha na medida provisória, não para que os médicos sejam remunerados, mas para que os governos, muitas vezes ditaduras a que eles estão vinculados, esses sim recebam dinheiro, o que caracteriza, na minha avaliação, um trabalho quase que análogo à escravidão, e para além disso, uma não aplicação de revalida para quem vai atuar no Brasil, que também é o mais absoluto absurdo. Obrigado, presidente.